Está em 1 Samuel. 1 Samuel, olha só, pessoal, 1 Samuel. Capítulo 30. Isso aqui é muito interessante. Olha. 1 Samuel, capítulo 30. Olha só. Davi, ele não descia a batalha de qualquer maneira. Primeiro ele fazia um exame se aquela batalha era dele. Ele não saía tomando a batalha das nações. Primeiro é isso. Ele consultava o Senhor. Prioridade, consultar o Senhor. Olha só. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Traze-me aqui a estola sacerdotal. Davi disse. O que é a estola sacerdotal? Relacionamento com Deus, né? Simboliza, né? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e sucesso na batalha. Então, escute. Há momentos de risco que é melhor você se desviar daquele risco. Você quer ver um exemplo? Que está conectado aqui? Se você não consultou o Senhor e se Deus não disse, não faça. Ó, livro de Provérbios, capítulo 14, diz assim: o sábio é cauteloso e desvia dos perigos, mas o insensato, na sua soberba, dá-se por seguro e sofrerá punição. Sofrerá. Então, escute, olha o exemplo que eu vou lhe dar aqui. Jesus é um dos exemplos. Jesus está na Judeia e quando ele recebe informação de que João Batista havia sido preso por Herodes, o que ele faz? Ele sai. Ele vai para Galileia. Por quê? Por que ele vai para Galileia? Não é que ele tem medo, não. São embates prematuros, não chegou o momento. Olha só, Marcos capítulo 1, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia. Tá melhor ainda, ó. Mateus capítulo 4, versículo 12. Você vai ver onde eu quero chegar. Capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia. Saiu da Judeia e foi para Galileia. Você está entendendo? Sabedoria. Sabedoria. Você vai entender. Você que teme ao Senhor, né? Escute. Não confunda fé com tolice. Você não tem um peito de aço. Há coisas que você vai decidir dizendo que é Deus e Deus não está ordenando. Você vai arcar com a responsabilidade. Você está entendendo? Então, se o próprio Cristo, ele está nos informando isso. Quando Jesus esteve em Nazaré, onde ele cresceu, e atentaram contra a vida dele, ele se retirou e nunca mais voltou ali. Você entende? Olha, Paulo, o apóstolo Paulo é um exemplo de fé, né? Um homem de muita fé, de conhecimento, né? Mas olha só o que Paulo nos comunica no momento de perigo. Na verdade, o historiador Lucas que vai dizer, ó. Diz assim, ó. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o destruírem. Olha só. Será que Saulo, homem de Deus, diz, não, eu tenho o Senhor, Deus é comigo. Se é demônio, eu vou lá, vamos lá. Será? Olha só o que vai acontecer, pessoal, olha só. Né? Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite
e colocando no cesto, desceram pela manhã. Você está entendendo? O sábio vê o perigo e ele desvia-se. O tolo prossegue e sofre as consequências. Por isso, faz necessário dizer para você nessa manhã que você deve entender o aviso do Senhor quando repetidas vezes ele disse: sede prudente, sede vigilante. Deixa o moço aí terminar de falar, tá? Para não atrapalhar vocês. Tá certo? Você chegando e vai estar falando lá, né? Amém? Então, duas mensagens que eu trago para vocês, tá? Se humilhe na presença do Senhor, porque é aos pés de Cristo que você vai receber o que você não vai receber em lugar nenhum. Perdão de todas as suas transgressões. Coração novo, né? Bom dia. Ninguém pode dar esse coração novo para você. Nem os ídolos, nem o maior feiticeiro da região do bairro. Só Jesus. Mais alguém agendado? Quem tiver agendado pode ser. E ó, bom dia, agendado, pode seguir. E quem não é agendado? Vai aguardar na fila. A fila agendada é do lado ali, olha. A agendada é do lado lá. Tem que ficar aqui dentro. Bom dia. Ela fica aqui. Então, ó, nós vimos aí na questão do apóstolo Paulo, né? Sabedoria. Nem todas as vezes dar 2 passos, 3 passos atrás é sinônimo de covardia. Nem de medo, mas é de sabedoria, ser sábio. Amém? Há casos em que Deus pode ordenar você e sabe que vai passar por perigos. O apóstolo Paulo sabia quando ele ia descer a Jerusalém e disse: e nada tenho mais valioso na minha vida, se não cumprir o ministério que o Senhor me concedeu. E ele sabia que haveria perseguição, prisões, né? Mas ele estava na direção de Deus. Amém? Vamos aqui, ó, outra palavra que o apóstolo Paulo nos comunica, né, através da sua conduta. O evangelho que ele levou até Éfeso causou um impacto tão forte. Para quem não sabe, a cidade de Éfeso, que ainda existe, né, na Ásia, era a matriz da bruxaria, da feitiçaria, um lugar muito pesado mesmo, né? De todas as regiões do Império, pessoas que confiavam, né, na feitiçaria, iam até o templo da deusa Diana, a deusa da caça e da bruxaria. Quando o evangelho do Senhor, através do desbravador apóstolo Paulo, encheu aquele lugar, as cadeias dos ídolos, da feitiçaria, não suportaram, foram despedaçados. Vidas que estavam aprisionadas foram livres. E o comércio de venda de imagens de miniatura, né, nichos, né, caiu drasticamente. Aí o presidente todos antes foi uma linguagem popular, o presidente do sindicato, né, dos ourives, entrou em desespero e fez com que houvesse um turbilhão de revolta, de rebelião, até fazendo acusações levianas ao apóstolo Paulo, né, e a missão evangelística. Justiça, né? Aí houve aquela revolta, aquela rebelião, aquele povo se insurgindo, né, contra Paulo, e gritavam: grande a deusa Diana. Escute aí, ó.
Aí o apóstolo Paulo, ele vai querer ir até esse público para se advogar por si, para se defender. Olha só, olha que humildade. Aí ele recebe conselho para quem não vá. Não arrisque a sua vida. O Senhor vai levantar alguém para tomar a sua defesa. Ó, olha só, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 diz assim, ó, versículo 29. Foi a cidade de Éfeso tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo Paulo se apresentar ao povo, se defender, né? Não lhe permitiram os discípulos. Os amigos de Paulo rogaram-lhe, não arrisque a sua vida. Não vá. E uns gritavam de uma forma e outros de outra. E havia uma grande confusão. Havia pessoas que nem sabiam porque estavam ali gritando. É quando Deus vai levantar um grego, vai levantar uma pessoa que não, nem professa fé, um idólatra, né? Versículo 34. Versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Éfesos, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de uma imagem que caiu de Júpiter? A imagem que caiu de Júpiter possivelmente tenha sido algum meteoro, né? Pedra, e aquele povo, achando que era a deusa Diana, esculpiu, né, aquela imagem. Mas vamos ver, ó, versículo 36. Ora, não podemos não podendo ser isso contraditado. Convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Olha Deus usando o escrivão, né? Porque estes homens que aqui trouxeram não cometeram sacrilégio e nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio, que era o presidente do sindicato, né, dos ourives, tem alguma queixa contra alguém, há audiência e há magistrados para fazer isso. Isso apaziguou. Aí o que é que o apóstolo Paulo faz à noite? O apóstolo Paulo não fica ali. Momento de perigo, ó. Vai embora. Com o auxílio da igreja. Olha só. Versículo 40. Capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Entendido, né? Sim. Organização criminosa. Aí você vai ficar falando, dando uma de forte. Para que isso? Hã? Tá bom. Não, para quê? Você quer tomar uma batalha que não é sua. Entendeu? Quer ver um outro exemplo? O tempo que Paulo vivia era o tempo de escravidão. Mas você não vê o apóstolo Paulo combatendo de frente a escravidão. Ele era a favor? Não. Ele não era a favor. Mas se ele tomasse essa batalha para si, olha só o prejuízo para o evangelho. O evangelho não teria chegado aonde chegou. O que era a escravidão no império? A escravidão era a engrenagem que mantinha a economia do império. Se Paulo prega contra a escravidão, certamente ele ia ser condenado por sedição, condenado por rebelião. Por isso que ele usa métodos bem sábios, como no livro de Efésios, ele diz, ó, os servos, os escravos, sirvam os seus senhores como se estivessem servindo a Cristo. E os senhores que têm escravos, cuidem desses escravos, governem-os, sabendo que existe um Senhor maior lá no céu, que é o Altíssimo. Existe um bilhete na Bíblia, que eu chamo de bilhete, que é Filemon. O apóstolo Paulo intercede
particularmente, especificamente a Filemon, para que libertasse aquele escravo que havia se convertido. Ele diz a Filemon, Filemon, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Mas você não vê ele abertamente com uma bandeira tremulando de libertação dos escravos. Porque a batalha não era dele. O Senhor os separou para aquela obra. Assim que você faça uma reflexão. Eu estava num lugar, uma região, e um dono de uma loja chegou comigo, aberto assim, disse, e aí, pastor, o que o senhor diz? Os caras estão cobrando taxa aqui. Eu disse, vamos orar. Você já pensou? Se eu digo alguma coisa contra, aí já vai para terceiros. Perseguição prematura, o Senhor não me chamou para isso. É uma coisa diferente Deus te levantar e você ir em direção ao chefe do comando, ou ao chefe da organização, e você trazer a mensagem do Senhor. Deus está ordenando. Agora você querer trazer batalha para você vai se responsabilizar. O sábio vê o perigo e ele desvia-se. Mas o tolo prossegue, né? Ele na sua arrogância e soberba, ele confia no seu braço e vai tombar, vai cair. Comunico a vós. O melhor lugar, o mais seguro, refúgio forte, castelo seguro é Jesus. Mesmo nesse momento de crise, momento de insegurança em todas as áreas, ponha a sua vida e o seu coração no Senhor. Pois quando tu estiver com teus pés no vale da sombra da morte, vale é algo, né, depressão, né, um lugar baixo, né? Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor será contigo. O Senhor te guardará, o Senhor será o teu escudo e a tua fortaleza. E no momento da tua partida, no além-túmulo tu encontrarás o Cristo Salvador de braços abertos para te receber. Amém? O que eu faço é arrepender dos seus pecados e se torne um crente fiel a Jesus. Amém? Também vou louvar o nome do meu Senhor, tá? Eu vivo feliz. Por que você vive feliz, pregador? Eu respondo através desse louvor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Meu dever é anunciar, né? A responsabilidade é sua. Deus requererá. Se você quer prosseguir beijando os pés dos ídolos, se embebedando com as taças desse mundo mal, uma coisa é inescapável. Prestação de contas do outro lado. Espero que você se humilhe e se torne um crente fiel a Jesus, porque não tem coisa melhor. Vou orar por vocês, tá? Vou fazer uma oração por vocês. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Os poderes de Satanás, os poderes dos ídolos, seja despedaçado. Luz e doce graça. Encha as vidas e as casas, em nome de Jesus. Amém. Tá ficando.